meus queridos, tudo bem? Mariana Burato do Concretamente Desenvolvimento de Engenheiros. Hoje vou dar dicas para vocês, para você que quer trabalhar, que é engenheiro, quer trabalhar como autônomo, tá? Sim, porque nós, enquanto engenheiros, a gente não precisa abrir necessariamente uma empresa, né? Ter um CNPJ. Então tem alguns passos aí, algumas observações, algumas dicas para que você possa atuar como autônomo, tá? Ou autônoma, claro. Né? Antes de começar aqui falar, claro, né? Pedir se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative as notificações. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Dizer que eu tô lá no Instagram, meu perfil é o @mariana.burato. Se tem perfil no Instagram, eu convido para que você siga lá. E claro, né? Pode dar um joinha aqui, um curtir no vídeo. O YouTube entende, cada vez que as pessoas curtem, cada vez que você curte um vídeo, ele entende que é relevante, né? Que o assunto do vídeo é relevante, então ele passa a disponibilizar para mais e mais pessoas. Tá certo? Então fica o meu convite para você, sem mais delongas aqui, né? Vamos começar. O que é trabalhador autônomo? Então, eu vou trazer uma definição aqui, tá? Da lei federal, que é a legislação previdenciária, tá? Da Lei Federal 8212 de 1991. Então, ela fala o seguinte, ó, que o trabalhador autônomo, né? Ele é aquele eu presa que a gente fala, né, gente? Ele é a pessoa física que exerce, por conta própria, atividades econômicas de natureza urbana com fins lucrativos ou não, tá? Então é o seguinte, o autônomo, ele pode também trabalhar, tem uma natureza urbana ou rural e tal, mas quando a gente fala do trabalho autônomo, ele pode ser exercido por qualquer pessoa. Quando a gente traz ele para a engenharia civil, né, para profissões regulamentadas, que é uma profissão regulamentada? Tem uma regulamentação, né, que tem um conselho, que tem regras, normas que devem ser seguidas, ou seja, todas as profissões, a maioria das profissões que a gente conhece, então, por exemplo, medicina, advocacia, engenharia, psicologia, são profissões regulamentadas. Esses profissionais que têm esses títulos, né, que estão dentro desse rol, eles podem ser profissionais autônomos e são conhecidos também como profissionais liberais, tá certo? Então, o autônomo pode ser um profissional liberal, tá bom? Então, é a primeira definição aqui. Então, nós estamos falando de profissionais liberais, tá certo? Então, você quer trabalhar como autônomo, autônoma, não quer abrir a sua empresa agora, porque abrir empresa, gente, vai dinheiro, tá? É caro, vai dinheiros, muitos dinheiros para abrir a empresa, para manter a empresa, para fechar a empresa. Então, se você não se sente preparado para fazer isso agora, não tem problema nenhum, você trabalha como autônomo aí e tá tudo certo, tá bom? Então, você pode pensar a longo prazo em abrir a sua empresa, de fato, né? Ter o seu CNPJ e tudo mais. E aí, a longo prazo, você pode pensar nisso e já ir formatando os seus trabalhos, precificando os seus trabalhos de forma que você consiga, né, ter um dinheiro investido, ter um dinheiro guardado para ter um capital inicial, para ter um capital de giro também, tá bom? Fica até meu convite aqui para o curso de precificação de serviços que está com turmas abertas, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, primeiro, dadas essas definições, vamos para as dicas, né, gente? Então, primeira coisa, vocês precisam se cadastrar na prefeitura. Mesmo que a gente não vai trabalhar como emitir nota e tal, a gente paga, a gente precisa se cadastrar na prefeitura. Geralmente a gente se cadastra no departamento imobiliário, de contribuintes imobiliários, né? Onde a gente tem um cadastro, embora a pessoa física, mas a gente recebe uma numeração e essa numeração esse número, esse cadastro, ele vai variando de município para município, tá? Para quê? Para que você possa recolher o seu ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, tá bom? Então, você precisa se cadastrar na prefeitura e falar, olha, eu vou trabalhar como engenheira civil, no endereço tal, né? Geralmente é a nossa residência também, mas nada impede de você alugar um lugar. E se você alugar um lugar, é legal, porque a gente consegue deduzir essas despesas depois quando a gente vai emitir, quando a gente vai fazer o imposto de renda, tá bom? Então, faça esse cadastro lá na prefeitura para você ficar tranquilinho e sereno, inclusive de quebra poder fazer serviços, né, tipo aprovação de projeto, dar entrada nesses projetos, regularização junto à prefeitura municipal,
tá bom? Porque geralmente quando a gente vai ter ações na prefeitura, a gente precisa ser cadastrado nela. E claro que vocês vão pagar uma taxa anual para isso, tá bom? Então se preparem, é uma taxa reduzida. Aqui em Campinas, se eu não me engano, é um pouquinho mais de um salário mínimo, tá? Em UFIX aqui, mas que dá 1.000 e pouquinhos reais, esse é o valor atual, tá bom? É um valor anual, depois você pode dividir esse valor também. Outras prefeituras têm um valor menor, outras têm um valor maior. Então, tudo vai depender da prefeitura onde você está, tá? Do município onde você está. Eu tô falando aqui de Campinas, tá bom? Primeiro ponto é esse. E aí você vai começar a trabalhar, e beleza. Toda vez que você fizer algum serviço, aí você recolhe o ISS. A minha sugestão é para que você entre em contato com algum contador para ele te auxiliar nesse processo também, tá bom? Então, como a gente está começando, você está começando, então é sempre bom contar com a colaboração de um profissional de contabilidade, ele vai conseguir te ajudar aí, inclusive para emitir o carnê e tudo mais, tá? O segundo ponto que você tem que se atentar é a contribuição do INSS, tá? Sim, você precisa contribuir para o INSS. Claro que você pode falar assim, eu não quero. Tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Você não querer, você quer contribuir com a iniciativa privada e tudo mais. A minha recomendação é que você contribua porque, como se você tivesse empregado, seria descontado esse valor e que vai te ajudar de certa forma, né? Muito embora eu tenha algumas ressalvas em relação a isso, se a gente de fato se aposente, se a minha geração, por exemplo, a geração de que vem depois, a geração dos mais jovens, se a gente de fato consegue se aposentar numa idade razoável aí, mas, como otimista que sou, né? Então a gente tem que aproveitar. Então, recolha o INSS. O INSS é 11% do salário mínimo, tá? Você vai contribuir, então, o salário mínimo lá, você tem um carnê, um contabilista também pode te ajudar nisso. Tem o carnê que você paga lá, a contribuição, a guia GPS, que você paga mensalmente para o INSS, 11% sobre o salário mínimo. Dá para contribuir com mais? Dá também, mas como autônomo, minha sugestão é que você contribua com o INSS, tá? Em paralelo, contribua com a previdência privada também. E aí tem vários bancos, várias modalidades de previdência, fazer o seu capital mesmo, tá, gente? Não espera só o INSS não, que de verdade, não dá jogo, tá? Não dá jogo. Você pode olhar aí para as experiências que você tem no seu hall de amizades, do seu hall familiar, como estão as pessoas que são aposentadas aí que você conhece, tá bom? Então, minha sugestão, eu recomendo fortemente que você contribua também para previdência privada, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar, tá bom? Terceiro ponto, tá? Sobre os pagamentos quando nós somos autônomos. Nós temos que emitir a RPA, que é o Recibo de Pagamento do Autônomo, tá? Então, eu não emito nota fiscal. Enquanto autônomo, a gente emite a RPA, o RPA, aliás, o Recibo de Pagamento de Autônomo. O que é o RPA, gente? O próprio nome diz, né? E aí tem uma observação. Quando a gente emite o RPA para uma empresa, um CNPJ, então uma empresa X, eu ofereci um serviço X para uma empresa, ela me contratou, o que acontece? Essa empresa precisa recolher o INSS de 20% sobre o valor da RPA. Geralmente as empresas não gostam, por quê? Significa o seguinte, se você emitiu um RPA de R$1.000, a empresa tem que pagar R$1.000 para você e recolher mais 20% desse valor para o INSS. Entendeu? Então, o serviço, ele não é R$1.000 para a empresa. Ele não custa R$1.000 para a empresa que te contratou. Ele custa R$1.000 mais 20%. Entendeu? E quando você emite um RPA para uma pessoa física, ela não precisa pagar. Então, você emitiu lá para um outro CPF, para um cliente pessoa física, ele não tem obrigação de recolher o INSS, tá bom? Mas aí você tem a obrigação de recolher o INSS em cima daquele RPA. Então,
aí é você que vai pagar os 20% dos R$ 1.000, entendeu? Então, cuidado com essa forma aí do RPA, tá bom? Mas é um recibo, né? É um recibo que você emite. Outra coisa, e aí em cima do RPA você precisa recolher o IR também, o Imposto de Renda, que é uma alíquota que vai variar de acordo aí com o valor do serviço também. Contabilista pode te ajudar, porque essas alíquotas variam de 15% a 27,5% também, tá bom? Então, converse com um contador aí para te auxiliar. Quarto item, quarta dica aqui para você. Guarde os comprovantes de todos os gastos. Por quê? Porque você vai deduzir do seu imposto de renda. Por quê? Uma vez que você é uma pessoa física, atuando como autônomo, o que entra é seu, tá entrando. Só que o imposto de renda, quando você tem esse cadastro, você consegue deduzir essas despesas que você teve, você entendeu? Então, mesmo que você tenha um faturamento alto, se você teve uma despesas até uma determinada até um determinado valor ali, você consegue deduzir. Então, se você precisar pagar um imposto adicional em cima daquilo, você consegue uma dedução, tá bom? Então, o que entra como comprovante de dedução? Quais são as despesas que entram? E aqui eu estou observando a listinha que eu fiz aqui para vocês, tá? Então, todas as despesas para obtenção da receita, então, água, luz, material de escritório, as palestras que você for, porque isso eles entendem que é o seguinte, é uma despesa que foi necessária para que você executasse a atividade. Fim, você entendeu? Se a sua atividade, fim, é a engenharia civil, são os serviços de engenharia civil, e se você precisa investir, né? Se você tem um gasto com uma palestra, curso, livros, essa coisa toda, então isso é para a sua atividade fim, então você pode deduzir do imposto de renda, tá bom? E se você trabalhar em casa, essas despesas da casa você consegue reduzir consegue deduzir até 1/5. Mas se você aluga um escritório, por exemplo, um local de trabalho, você consegue deduzir essas despesas integrais, tá bom? Integralmente. Tá certo? Então, muita atenção. Dá para trabalhar como autônomo? Dá. Minha sugestão é que você procure um contador, tá bom? Um contabilista aqui para ele te auxiliar. Principalmente nessas coisas de carnê, gente. Que não brinquem com o fisco. Não brinquem, porque, olha, é um negócio que funciona aqui no Brasil, viu? A gente fala assim, nada funciona. Não, o fisco funciona. O leão funciona, gente. Pega, mas ele pega de um jeito que, olha, você não vai nem saber de onde veio, tá? Então, é por experiência, assim, própria, né? Essa coisa de recibo de RPA e a questão de contribuição de INSS e cadastro na prefeitura. Esses são os principais aqui que fica como dica, caso vocês queiram atuar como autônomos, né? E não abrir o CNPJ de vocês no momento. E aí, com o tempo, vocês vão ver. Alguns estudiosos na área, profissionais, eles falam assim, olha, se você tem um faturamento de até R$ 5.000 no mês, é legal você se manter, continuar como autônomo. Acima de R$ 5.000, é legal você abrir a sua empresa, o CNPJ. Mas nada impede, claro, de você começar já com o CNPJ. Isso fica a cargo de cada um, tá bom? Estou trazendo aqui porque eu sei que é uma coisa muito recorrente que vocês me perguntam, Mari, como que eu começo e tal, e aí o que eu faço? Então, né, vim fazer esse vídeo aqui para vocês nesse intuito. Dá para começar? Dá. Não tem problema nenhum. É só uma questão de escolha mesmo, tá bom? Para vocês, é até legal, às vezes, tá com medo, porque os custos são bem altos mesmo, tá, gente? Começa a trabalhar como autônomo. E aí vocês vão sentindo, vão pegando confiança, vão vendo ali como que é o dia a dia, sabe? Vão vendo que o faturamento tende a aumentar, porque, gente... olha, se é uma coisa que eu desejo para vocês terem um faturamento alto, viu? E que aumente, assim, cada mês, não vou falar cada mês, mas cada semestre, cada ano, que vocês tenham um faturamento maior do que o faturamento anterior. O que é o faturamento? É aquilo que entra de dinheiro,
né, antes das despesas. É tudo que entra de dinheiros aqui na conta, na nossa conta. Então, eu desejo isso do fundo do meu coração, que vocês tenham um faturamento anual, um faturamento semestral sempre maior do que o do período anterior. Tá bom? E aí vocês vão sentindo como que tá, vão ficando mais à vontade, até e façam o caixa de vocês. Façam, opa, trava aqui. Façam o caixa de vocês, tá? Pensem nisso, nesse depois, né? Conversem com um contador, quanto custa para abrir a empresa, quanto não custa, porque se eu trouxer valores aqui, vai ficar muito engessado, porque eu estou na cidade de Campinas e pode ser que vocês estejam, de acordo com as pessoas que entram aqui em contato comigo, na lista de transmissão e tal, vocês estão no Brasil todo. Então pode ser que esses custos vão variando, né? De cidade para cidade, de estado para estado. Então por isso que eu não gosto de trazer valores aqui. Os valores que eu trago são fictícios ou eu tenho que falar que são de determinado município e tal, tá? Então, mas sugestão, conversem com o contador e vejam quanto custa para abrir a empresa disso aqui. E aí você vai juntando, vai fazendo o seu caixa, né, para ter o capital inicial de abertura da empresa e também o capital de giro para manter aquela empresa funcionando, né, nos meses que por alguma coisa que der, você não conseguir atingir aquele faturamento que era previsto ou as receitas que eram necessárias para pagar suas despesas, tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida aqui, se eu trouxe conceitos muito... Esse aqui é um vídeo até fiquei um pouquinho mais séria para falar, porque envolve dinheiros, envolve lei, né? Lei trabalhista, lei do INSS, envolve um monte de coisa. Então, é um vídeo mais sério mesmo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aqui. Coloquem aqui nos comentários para mim, né? Para eu saber quais são essas dúvidas de vocês, que a gente vai fazendo outros vídeos também nesse teor, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Antes de sair, antes de finalizar o vídeo, claro, né? Se você assistiu até o final, não esquece de curtir o vídeo. Se não é inscrito, se inscrever no canal. Para quem é inscrito, meu muito obrigada. Tá certo, gente? Então, eu agradeço a atenção, a paciência de vocês. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.